Graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos virtuais, Alegria de Florescer. A paz do Senhor esteja conosco. Então, para começar, vamos de Minuto de Sabedoria, lição 253, e começa assim: não se envergonhe de ser humilde. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e que podemos, sem fantasiarmos com qualidades que não temos. Humildade não é posição de corpo nem tom de voz, é posição de espírito, que sabe o que é e o que pode, e não precisa manifestar-se aos outros, vale para si mesmo. Seja, pois, humilde. E graças a Deus. Então, vou fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus e essa espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estudo. Que possamos, Senhor, sair desse estudo muito melhor do que sempre. Que eu consiga ter as palavras fáceis que ajudem a todos. E que a mensagem de Miramês consiga chegar em todos os corações com amplidão, com ternura, com toda a brandura necessária para esse momento que vivemos. Obrigado, Senhor, por tudo e que possamos dar por aberto o nosso estudo de hoje. E graças a Deus. Vamos compartilhar. Ok, todos estão vendo? Sim. Perfeito. O Zoom está dando tá congelando para mim. Para vocês está bom? Está tranquilo, Zé. Ok. Então, para aqueles que conhecem, eu chamo José Luiz e o nosso estudo aqui ele é aberto também. Então, na hora que eu falar e tiver dúvida ou não concordar, por favor, levante a mão, se manifeste, para que a gente possa conseguir fazer um estudo que seja agradável a todos. Ok? Então, hoje nós vamos falar do médium duvidoso. E assim, esse título já dá uma ideia. Assim, quando eu vi isso pela primeira vez, médium duvidoso, será que esse cara é duvidoso? Será que ele um olhar de fora para dentro? Mas não, é um olhar de dentro para fora. É muito interessante isso. Então, seguindo, estou esperando aqui o sistema passar. Ok. Então, estamos no livro Segurança Mediúnica, pelo Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Lição 40, o médium duvidoso. O médium duvidoso. O médium vacilante cria dificuldades para o seu próprio intercâmbio com os espíritos, duvidando das suas faculdades, arruína seu próprio caminho, tornando-se sem condições para o desempenho de suas funções. E desde já o Miramês já dá uma espécie de sacode na gente, né? E isso tudo está nessa ideia dessa frase ali de baixo: não medo de perder, tira a vontade de ganhar. Ou seja, o medo da mediunidade, a dificuldade de entender, a gente se sente muito, se sentem mal, não gostam, né? Dá umas palpitações, dá umas faltas de ar, e com tudo isso ainda há dúvidas, né? E essas dúvidas, elas de fato atrapalham muito. É um trabalho maravilhoso, é uma dádiva de Deus que recebemos a mediunidade, e essa dúvida sobre o que temos, o que sentimos, é que cria muitos problemas. Eu conheço algumas pessoas que são médicos maravilhosos, mas que simplesmente não o fazem. Não trabalham por ter dúvida. E assim, como não tem a religiosidade necessária ou não tem o desprendimento necessário, estão arraigados em outras religiões, tem dificuldade de perguntar para a gente. Então, o primeiro passo na doutrina espírita tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Recorre ao quadradinho do lado. E é muito estranho, né, a gente tentar seguir em frente e se perguntar, né, como se faz um estudo, como é que a gente vai para a escola, né, aprender matemática, português, alemão, sem perguntar.
Eu imagino, se eu perguntava quando aprendi, eu tentei aprender português, imagina quando eu tivesse que aprender alemão. Graças a Deus, tive que passar por isso. Mas é uma necessidade nossa, humana, perguntar, ter dúvida. Mas essa dúvida não pode atrapalhar nossa jornada. Primeiramente, chama atenção para a gente. Olha, não faça isso. Tira as dúvidas, auxilia com alguém. Não fique com medo, porque essa dúvida cruel, né, que paira em mente de muita gente, de muitos e muitos e muitos, ela, de certa forma, ela atrapalha. E é esse atrapalhar que a gente vai tratar nesse espírito. Ok, até aí? Seguindo em frente, então. A confiança somente tem valor quando estamos empenhados com a verdade. Isso está ligado ao slide anterior. Quando ele fala, não tenha dúvidas, ou se tiver dúvida, pergunte, né? Mas você, no entanto, não pode ter o contrário, confiança demais. A confiança demais também cega. Então, é isso que ele está falando aí. A confiança somente tem valor quando estamos empenhados com a verdade. Ou seja, a gente está buscando realizar, buscando de alguma forma a verdade, buscando alguma forma o esclarecimento. Isso sim é a confiança que cabe a um médium. A indecisão do médium verdadeiro, que entrega seu corpo à fala da fala do espírito, entorpece o centro de força laríngeo, que irradia uma luz azul claro, brilhante, quando o medianeiro é confiante. Em duvidoso, essa luz escurece e retarda suas vibrações, dificultando a transmissão das ideias do comunicante. Então, ele está falando justamente desse centro de força, ou chakra, como a gente fala, que é o que está justamente na nossa garganta, mais especificamente em cima da tireoide. Então, os médios que têm dúvidas, ou que são vacilantes, ou aqueles que não têm esclarecimento, ou simplesmente deixam aquele sentimento, ele não consegue emanar, né, a energia necessária por esse laríngeo, ou receber também. E ela tem uma cor normalmente vibracional que está perto do azul claro. E os médicos que têm evidência conseguem perceber isso. Né? Às vezes, até as pessoas, né, quando vão receber o passe, elas baixam a cabeça, né? Dificultando o nosso acesso, daqueles que estão fazendo o passe, ao laríngeo. E é uma das coisas mais importantes. Normalmente, né, no mundo espírita, tem um médico de todos os níveis. E essa mediunidade, a gente pode dizer que ela se manifesta mais ostensivamente, né, no laríngeo e lá no frontal, que dá acesso direto à glândula pineal. Então, assim, são muitos mecanismos que, se a gente não se esclarecer, não procurar, não se informar, fica difícil, né, esse processo de mediunidade. E até aí, gente, não vamos seguir em frente. Compreendamos, pois, que a mediunidade é um exercício sagrado, não somente religioso, mas científico e filosófico, e, acima de tudo, sustentador da vida, pelos cambiantes que processam na sua função de restaurar, de consolar e de despertar nos corações a esperança da vida com que continua as suas variadas faixas de existência. E eu botei essa foto aí, que é uma família fazendo comida. Quer um paralelo melhor do que esse, uma comparação melhor do que essa? Eu acho que não tem. A gente sabe que tem muita gente que fala assim, não gosto de fazer comida. E a comida sai ruim. Tem aqueles que se esforçam ao extremo, que aí esses que se esforçam ao extremo conseguem até fazer alguma coisa. E quando se esclarece, né, quando vão ver na internet, na televisão, vão buscar aí os programas de receita, né, e acabam se aprimorando. Mas esse, de fato, é a melhor comparação que tem. Porque, assim, quem não é capaz de cozinhar um arroz numa água quente? Mesmo não sabendo o que fazer, mas sabe que arroz se cozinha, não é isso? Ou uma batata. Bota lá, sabe? Tem que botar um pouco de sal, senão fica sem tempero. E você pode fazer simplesmente assim. Batata, água e sal. Arroz, água e sal e sai alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira comparação. Médios
começam assim. Não tem o tempero certo, não tem a medida certa, mas sabem já de alguma forma que é ali que está acontecendo. E sentem o que está acontecendo. E com o passar do tempo, né, com o experimentar das receitas, porque você não pode cozinhar sem experimentar. Mesmo, você tem que saber se está salgado, se não está, se está com esse excesso de tempero, não está, se aquilo é bom ou não é, se aquele sabor não é bom. Se você pode misturar sabores. E a mediunidade, ela pode-se dizer que é a mesma coisa. Só se consegue vamos dizer assim, esse progresso mediúnico com o experimento. E o experimento passa em paralelo com a dúvida, e a dúvida tem que ser sanada com perguntas, com respostas, com carinho, de alguma forma, com caridade entre nós. Não é porque eu estou numa casa mediúnica há 40 anos, que chegou alguém que tem suas grandes dificuldades de iniciante, que eu posso desprezá-lo, muito pelo contrário. Assim como uma criança querendo aprender, a gente não pode desprezar isso. Tem que fazer de alguma coisa, né? Chega aquele menino pequenininho, tio, o que é isso aqui? Aí você fala uma palavra estranha. Ah, é isso? Que nome é esse? De onde veio isso? Né? A gente fala, a gente ajuda, vai orientando. É assim mesmo. O começo mediúnico é sempre dificultoso, mas não pode nunca beirar o medo. Esse medo que tem que ser vencido por nós. Temos nossas dificuldades, mas eu tenho certeza que se a gente conseguir perguntar, se conseguir se esclarecer, a gente dá o passo assim. Então, da mesma forma, ser médium, né, ter a mediunidade como sendo um exercício sagrado, né, o exercício sagrado de fazer comida, de alimentar, também não é. É uma coisa divina, porque tem gente que tem mãos gripadas para comida. Mas mesmo aqueles outros que não sabem cozinhar, eles sabem que se, se movimentar um pouquinho, se dedicar um pouquinho, melhora também. Não é assim? A nossa vida não é de fato, não é assim? Isso vale para qualquer profissão, qualquer coisa. A hesitação nos trabalhos mediúnicos faz com que as sensibilidades se apaguem na recepção da mensagem que, na profundidade de entendimento, se apresenta como a mais delicada função das criaturas humanas com os espíritos, dependendo de um conjunto de qualidades mais ou menos aperfeiçoadas para os devidos registros dos pensamentos do comunicante. E olha só que responsabilidade. Se a gente se trava, se a gente não consegue deixar fluir aquilo, a gente cria uma zona escura. E é literalmente uma zona escura, né? Porque as comunicações começam a vir truncadas. É fácil perceber por exemplo, uma psicografia com aquele o quê do médium e não o quê do espírito. Você consegue olhar, consegue perceber palavras que não cabem no espírito. E muita gente, né, nessa história toda, né, porque o livro dos médiuns fala que se conhece o espírito pela sua linguagem. E muita gente confunde essa frase com sendo aquele criatura, né, do mundo espiritual que vem falando com sotaque, né? Eximir de filhos e aqui para te ajudar. E a pessoa despreza simplesmente. E esse é um grande engano, porque essa linguagem, né, não é isso. A linguagem, quando vem com palavras chulas, quando vem com coisas grotescas, quando vem colocando coisas nitidamente orgulhosas, né? Você é um médico muito bom, não gostei da cor do seu carro, troca o seu carro na cor vermelha, que a cor preta não gosta. Eu já vi essa mensagem bem única. E você vê que isso não cabe a um espírito, né, influenciar dessa forma. As mensagens normalmente são genéricas, mas elas podem ser, quando há necessidade, elas podem chegar a uma pessoa. Né? Parece que todas as casas que eu trabalho em médico há trabalho de mensagem. Alguns pela voz direta e outros por palavras numa carta, por exemplo. Mas eu já vi coisas muito, muito assim, do tipo, um médico recebeu uma mensagem para ele mesmo, assinado para ele mesmo. Então, assim, a gente vê que esse tipo de coisa não era para acontecer. O que faltou aí? Esclarecimento. Faltou o esclarecimento, porque o médium ali, no ato de escrever, ele já poderia filtrar isso. E faltou esclarecimento de que forma?
Ele ou teve medo, não perguntou, ou teve orgulho e não perguntou. Certo? Todos nós aqui devemos ter algum tipo de experiência dessa forma. E esse trabalho, que é um trabalho assim, vindo de Deus, um trabalho de iluminação, ele acaba sendo uma tempestade. Para muitas casas, para muitos grupos mediúnicos, eu já vi grandes problemas. E, assim, às vezes, são coisas absurdas trazidas pela espiritualidade. Traz coisas como política, outras religiões, falando coisas que não cabem com uma mensagem, teoricamente, de luz. Então, as mensagens esclarecedoras são hoje, assim, de certa forma, elas são mais difíceis de acontecer. Ela acontece porque nós estamos vivendo um momento de certa forma, de uma guerra, uma guerra entre trevas e luz, uma guerra na espiritualidade. E esses irmãos se aproveitam, né, dos nossos fraquezas, né, no tratamento muito. Para falar, Luciano? Opa, vamos lá. Pode falar. É interessante essas colocações, porque você está trazendo vieses dentro da questão do desenvolvimento mediúnico, da prática mediúnica, né? A questão do médium duvidoso, a gente pode entender como aquele trabalhador que ou recém chegou à doutrina, né, e tem muito pouco estudo, ou já tem mais algum tempo, mas não estudou ainda o suficiente, ou melhor, não emergiu nas obras básicas, principalmente no livro dos médiuns, né, que é de fundamental importância, não desenvolveu o processo do autoconhecimento, né, para conseguir distinguir o que é dele, o que é do espírito comunicante, o que é dele enquanto processo anímico, ou o que é do espírito que se comunica. É muito sutil a diferença, muito sutil. Porque muitas das vezes nós ouvimos um companheiro nosso com a nossa própria voz, como os ecos da nossa voz interior, né, trouxesse uma mensagem, a gente fica naquela dúvida, será que é nosso? Será que não é? Isso acontece com muita frequência, o médium iniciante aí gera essa dúvida. Agora, você também está fazendo uma colocação bem interessante acerca do médium vaidoso, aquele que escolhe os espíritos que ele vai dar passividade, ou que vai, não só na psicofonia, como também na psicografia, né? É aquele médium elitista, não recebo espírito sofredor, né? Porque a minha compatibilidade fluídica, ela não estabelece sintonia, né, com espíritos dessa ordem. Lê do engano e ele está proporcionando desserviço à doutrina. Entretanto, tem outros médiuns que não são vaidosos, mas são médiuns trabalhadores, esses sim, efetivamente, trabalham para o Cristo, que, independente da qualidade do espírito, ele recebe ou dá passividade a qualquer um deles, do mais sofredor, do mais obsessor ao mais elevado. Esse médium, sim, é aquele que tem muito mais tempo de cadeira, né, de mesa mediúnica, e que conseguiu realmente adestrar seu talento mediúnico. Então, são 3 níveis aí, 3 perfis diferentes. O primeiro é realmente esse, que está sendo tratado hoje, o médium duvidoso, que é normal, é natural, as dúvidas acontecem quando o médium iniciante passa a desenvolver os seus talentos mediúnicos através dos exercícios. Até os mais experientes, às vezes, também têm as suas dúvidas, suas dificuldades, mas é por conta da sua expertise, da experiência, da percepção que ele desenvolveu, além do corpo mediúnico que está ali no trabalho, ele formula perguntas para confirmação se de fato o que ele está percebendo é realmente uma comunicação lícita ou se tem algum embuste, alguma mistificação ali naquela fala. É isso, obrigado. Valeu, Luciano, obrigado. Mais alguém quer colocar? Sim, posso? Diga, claro. Eu gostei bastante da fala do Luciano e eu queria simplesmente corroborar o que o Luciano falou. Eu me lembro quando eu estava lá estudando, né, mediunidade, a casa espírita criava uma grande celeuma em torno do animismo, de tal maneira que a insegurança para nós, né, que estávamos estudando a mediunidade, era gigantesca. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para uma mesa mediúnica, eu fui convidado pela diretora da casa para sentar na mesa. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E agora?
era um medo, uma insegurança, porque eu não queria, de qualquer maneira, receber ou passar alguma mensagem que, que viesse de mim, né? Então, eu acho assim que muitas vezes as próprias casas contribuem para gerar esse cenário assustador, porque no momento que você está preocupado, que você está assustado, que você não sabe o que é um, o que é outro, você trava. E aí você entra justamente no cenário, né, que está sendo colocado aqui. Então, eu acho que é isso, porque assim, muitas vezes nos estudos mediúnicos, infelizmente a gente acaba sendo dirigido para a desconfiança em vez da confiança, né? Aí gerando médios duvidosos. Era isso que eu queria. Obrigado, Marco. É isso mesmo. Esse trabalho, infelizmente, quando você fala casa, né, é ruim dizer assim. Na verdade, são os frequentadores do problema, são pessoas que não conseguiram se soltar, né, se desvencilhar do ranço. Né? Acontece muito. Eu conheço médium que só recebe até hoje só espírito de luz, só vem mensagem boa. Nunca acabei de ver uma obsessão com ele. E também conheço aquele médico que já está há mais de 20 anos numa casa de espírito, que tem dúvida, não aceita, tem um monte de coisa, não quero, toda vez. E eu simplesmente falo para ele assim: olha só, deixa vir, me deixa para os outros que estão te olhando, que estão te acercando, que eles filtram por você, porque senão você nunca vai conseguir sair dessa inércia. Né? Esse é que é o problema que o Miramês está falando. Né? Essa dúvida, essa hesitação, essa falta de esclarecimento, ela causa problemas, ela causa uma inércia tão grande que pode se perder uma reencarnação como médium. Esse é que é o problema. Então, ele está tentando esclarecer, dar as melhores intuições. Claro, eu tenho uma experiência de Deus, mas eu não conheço tudo ainda. E graças a Deus que não, significa que eu terei muito trabalho ainda. Mas a parte integrante de ser espírita, lidar com o médium, lidar com o espírito. E é esse que precisa aqui. Se a gente conseguir entender e observar o que a gente vai ler aqui agora, entender assim, para chegar um irmão de nossa casa e falar assim: olha só, esse teu comportamento precisa de esclarecimento. Leia tal livro, que esse livro vai te ajudar. Isso já basta. Se a gente conseguir entender isso, já vencemos uma etapa. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. O médium adestrado, e aí já falamos disso antes, né? O adestrado é aquele que tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de disciplina para poder se comportar. O adestramento é diferente da educação. A educação nós temos, mas se ele é adestrado em alguma coisa, isso sempre vai requerer a gente algum tipo de experiência. Então, ele está dizendo aqui adestrado que já experimentou alguma coisa. Vamos lá. O médium adestrado, quando está registrando as ideias dos guias espirituais, dá a impressão aos olhos do leigo, que é um agente da mistificação, por dispensar coadjuvantes materiais para impressionar aos que o assistem, tanto na psicofonia quanto na psicografia, vidência, audiência, etc. São dois mundos que se intercruzam, ficando indeléveis as marcas de um no outro, sem o barulho muito comum dos primórdios do espiritualismo, antes de se conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele quer dizer com isso aí? Essa ideia de duplo etéreo. Né? Nós somos matéria e espírito. Temos um elemento intermediário entre um e o outro, somos perispírito. Mas, de alguma forma, temos um quê de matéria no plano espiritual, assim como de espírito no plano material. E é isso que ele está falando. Esse quê de coisas entre os dois mundos, né, se a gente pode chamar assim, chama-se duplo etéreo. Então, quando a gente fala de mistificação, de animismo, é justamente uma grande armadilha para muitos, porque não há o processo de mediúnico sem animismo. Ele começa com animismo. E muitos grandes médios ainda usam, de certa forma, a um certo grau, o animismo. E é justamente isso, essa interface entre os dois mundos que nós ainda não conseguimos lidar de uma forma abrangente, bem forte, e estamos aprendendo. Então, sempre vai acontecer isso. Fulano é muito anímico, mas espera aí, uma hora ele diminui isso. Não dá para dizer assim, ele quando for se estudar, se ele experimentar, ele vai ser mais anímico. Isso não é verdade.
Assim como a gente fala assim, Chico Xavier não era anímico. Em algumas horas era. Alguns testemunhos do seu trabalho, né, falavam que sim, mas era bem difícil acontecer? Claro que sim. Então, justamente isso acontece por essa interferência de um mundo no outro. E é assim que precisa ser feito, é assim que Deus quis que fosse que acontecesse. Então, temos um espírito e um corpo, e um intermediário entre eles. Mas, mesmo assim, quando se fala do intermediário, né, do espírito, ele tem uma parte no plano físico e uma parte no plano espiritual que não dá para negar. Então, mostra essa figura aí. Ok? Fala, Luciano. Está falhando. Não conseguimos te ouvir. Não dá para te ouvir, Luciano. Opa, peraí. O médio adestrado, só uma colocação acerca, um viés acerca dessa classificação do médio adestrado. Ele não é que tenha um conhecimento mínimo da mediunidade ou do que é mediunidade. Na verdade, ele é um médio experiente. Então, o médio adestrado, ele é um médio experiente, que já experienciou todas ou quase todas as nuances da sua mediunidade e tem a segurança necessária para desenvolver um trabalho mais eficiente, com mais segurança. Porque quando se fala em adestramento, pode ter a impressão, né, de que a pessoa está em processo, né? Eu digo isso até por experiência profissional minha, né, porque eu trabalhei na praticagem, os praticantes apráticos, eles eram adestrados, como eu também fui adestrado na radiotelefonia. Então, o adestramento é um processo de chegar a um nível de experiência aonde o profissional, ou seja, qual for o sujeito, tem adquirido um cabedal de conhecimento necessário para que ele possa desenvolver dali para frente, né, as suas aptidões. Só para ilustrar um pouco mais a... Ok, Luciano, obrigado. Tá? Mas por que eu falei dessa forma? Porque o Miramês trata que nesse ponto, ele está testando o adestrado como sendo aquele que ainda está desenvolvendo. E tem sim, eu concordo com você, tem que ter alguma experiência, não é pouco não. Tem que ter algum conhecimento, não é pouco não. Mas como nós ainda, né, nós somos médicos, nós estamos desenvolvendo ainda. Então, esse adestramento ele nunca será total, sempre será parcial, porque há muito a conhecer, há muito a fazer. Okay? Precisam todos os candidatos ao despertar das faculdades Zé, mediúnicas. Oi? oi. Diga. Quando você fala de animismo, e que até você relatou que em algumas ocasiões raríssimas, mas enfim, Chico também se utilizou disso, você quer dizer exatamente o quê? Uma dica do animismo é um barulhinho antes de começar a fazer o processo mediúnico. Quando tem um espírito bom, às vezes dá um estalinho. Estalinho? A mão, um só, né? São coisas muito sutis. Porque o animismo nada mais é do que o corpo, né? O físico se pronunciando, o médium se pronunciando, e não o espírito. Então, a gente pode ter num processo mediúnico, né? Alguns lances, né? Vamos dizer assim, nossos, do médium. Às vezes tanto imaginar assim, o médium está lá escrevendo lá uma psicografia, ele vai se ajusta na cadeira. Quem se ajustou na cadeira? Foi o espírito ou foi o médium? O médium. Então, naquele momento, né? Naquele momento pode ter sido ali vamos dizer assim, um balançar da força. Mas isso não invalida o processo mediúnico. É mais ou menos assim. Essa é a melhor forma de entender isso. Entendi. Porque eu não sei onde exatamente eu li e já escutei também em palestras que às vezes é necessário, entre aspas, determinados movimentos para não que o espírito que vá dar a mensagem precise, mas o médium que precisa de determinado movimento para poder se conectar. Uma coisa bem grosseira assim de dizer. Mas é por isso que eu fiquei na dúvida desse animismo. Aquela mão na testa que o Chico botava, o que tu acha que era aquilo? Era o Chico que fazia ou era o Chico? Eu acho que era uma forma dele se concentrar. Sim, uma forma que ele tinha de aumentar a conexão espiritual. Ele botava justamente no chakra frontal, e isso melhorava muito. Muita gente acha que ele tampava os olhos. Não, ele simplesmente fazia a conexão com a testa. Isso é um processo anímico.
Por quê? Quem está fazendo isso? Não é o espírito comunicante, é o médium. Então, ele precisava disso. Não é que ele precisasse, dessa forma, ele aumentava a frequência dele para captar com mais clareza. Sim. A gente tem que botar aqui que não é uma regra geral para isso. Não, porque, como foi passado para mim, o animismo é uma coisa muito ruim. Não, o animismo é uma coisa que faz parte. Não posso dizer nunca isso. E você nunca pode julgar alguém pelo animismo dela. Ela pode ser um médium maravilhoso em determinadas situações, mas ser um anímico em outras situações. Não, Sheila, tem um detalhe também. Todos os médios passam inexoravelmente pelo animismo. Não tem como ser diferente. É como se fosse o jardim da infância. Ele vai evoluindo. Então, o animismo é o primeiro procedimento de um talento mediúnico em germen daquele trabalhador. Ele pode vir a ser um psicógrafo, um psicopictográfico, pode ser um vidente, um clareaudiente, mas ele vai passar no início do seu processo de exercício mediúnico pelo animismo. E aí que vem as confusões que são naturais, porque ele nunca sabe se a informação que ele está recebendo é dele ou se é de um espírito comunicante. Então, o animismo não é negativo, não. Eu também tinha esse preconceito, sabe, Sheila? Mas depois que a gente começa a estudar, se aprofundar na doutrina... Não foi preconceito, não. Foi que realmente o que foi passado para mim, né? Então, quando falo em animismo, eu sempre fico na dúvida ainda, por mais que eu leia e tal, né? Não, ele expande o seu espírito, ele se desloca, ele não tem a ação do espírito que vai comunicar, ele próprio vai buscar as informações. A alma, vamos colocar assim para ficar mais fácil de entendimento, a alma se expande e vai para a espiritualidade e colhe as informações, sem o concurso de um espírito comunicante. Claro que ele vai sempre com o mentor, com o guia, com o benfeitor espiritual, mas é ele quem busca e traz as informações. Ele não está se conectado com um espírito que vai se comunicar por ele. Então, o primeiro processo pode haver exceções à regra, mas geralmente se dá com esse início da coisa latente que cada um de nós tem. Né? Ou seja, o animismo ele faz parte do processo do desenvolvimento do talento mediúnico. Obrigado, Zé. Obrigada, Luciano. Posso polemizar um pouco? Não dá para cozinhar sem fogo, essa que é a verdade. Posso polemizar um pouco? Pode. Pode. Esse pode foi meio... Bom, obrigado, Luciano, pelo teu comentário, porque eu fiquei um pouquinho confuso. Quando eu estudei a mediunidade, justamente era mais ou menos por aí, né? Não que o animismo fosse um movimento, não que o animismo fosse um costume, né? Do médium esfregar a mão, ou de esfregar o lápis, ou qualquer coisa. O animismo era justamente isso. Por causa disso eu fiquei confuso na tua explicação, Zé. Porque o que eu aprendi do animismo é exatamente o que o Luciano explicou. São ideias que se originam em mim e até mesmo gera dúvida. É de mim ou é de um espírito, né? E isso realmente faz parte, como o Luciano falou, do desenvolvimento mediúnico. Então, legal esclarecer, Luciano. Obrigado. Bom, né? Bom que eles têm um quadradinho ao lado para nos auxiliar. E é isso que interessa. Isso que é bom para a gente. Continuando, então, precisam todos os candidatos ao despertar das faculdades mediúnicas de escolas onde, até certo ponto, encontrarão os primeiros conceitos de educação e primeiras exigências de disciplina. Nessas escolas poderão compreender a missão daqueles que servem de instrumentos aos espíritos na sagrada tarefa de direcionar os homens para o Evangelho sem contenda, da vivência dessa luz de Deus, sem alarde no cumprimento do seu dever, sem anunciar o que é direito realizar para o próprio bem de cada um. E é aquela história, não para você ser espírita, não precisa ser médico para você ser médico, precisa ser espírita. Eu posso ser espírita sem ir a uma casa espírita? Sim, mas posso ser médium sem ir a uma casa espírita? Até pode ser, mas jamais será um médium com disciplina, jamais será um médium esclarecido, porque esse ambiente é o que favorece isso. O experimento e o auxílio de quem está ao teu lado te ajudando no desenvolvimento. Não dá para fazer mediunismo, né, à distância. Mas, assim, apesar de toda a história da nossa civilização, houve médios a vida inteira, desde os primórdios da nossa vida, mas foram médios
sem conhecimento, simplesmente davam passagem. É isso que Miramês está falando aqui. Eu estou tentando pegar daquele médium que tem dúvidas em tudo e tentar esclarecer. Continuando. Tu deves e pode vigiar, mas não desconfiar de tudo que se aproxima. Se assim o fizeres, as próprias forças mentais criarão o fantasma da desconfiança, que sempre procura o seu Criador, e este somente fazendo o contrário poderá desvencilhar-se dele, à custa de muito tempo, por vezes, de muito sacrifício. Então, aquela pessoa que tem medo o tempo todo, não vou deixar. Fica ali na mesa, tremendo, né? E não deixa passar. E depois que acaba jogando, não, tem espírito aqui que eu não gostei dele, não, ele estava sendo estranho. Mas esse é um grande problema. Porque se você está num ambiente, é claro, a gente tem que saber onde está. Né? Se você está num ambiente favorável, é o famoso, deixa vir que a gente trata, deixa vir que a gente ajuda. Quantos filtros, quantos não deixam se comunicar? E esse é o pior dos casos. Por um filtro, né? Porque eu sou anímico, porque me falaram que eu sou anímico. Então, é um problema sério no ambiente espírita. Esse excesso de filtro, esse excesso de tem, porque esse tipo de coisa libera o preconceito. Eu já fui numa reunião que a pessoa falou assim, não deixe nenhum espírito de Umbanda se aproximar. Assim mesmo. E o que fazer numa hora dessa? Aí eu falei, nossa, não dá para trabalhar num lugar assim. Foi só uma vez e nunca mais voltei. Porque esse filtro não pode existir. Esse preconceito ele não cabe dentro do espiritismo. Nós precisamos ter discernimento. O médico precisa... Ele sabe, às vezes, muitas vezes, depois que o experimento, ele sabe o que vai ser da comunicação que vai acontecer. Se é boa, se é ruim. Mesmo sendo ruim, ele sabe que vai ter o apoio da equipe e tudo será bem dali. A gente não precisa ter um leão de chácara numa mesa do centro espírita. O que sofremos hoje foi o que criamos ontem. Se somos conscientes dessa verdade, vamos fazer o melhor hoje, para conhecermos melhor amanhã. Se desejas saber o que foste no passado, basta analisar o teu presente e logo compreenderás. A gente tem desconfiança do que foi, né? Não tem, não. Vocês nunca tiveram assim, não deve ter sido coisa boa. Do jeito que eu reajo diante de certas coisas, isso não é um padrão de uma pessoa boa ainda. Né? Vou dar um exemplo muito simples aqui no Brasil. Você está no sinal e aparece um cara querendo vender ali um Mentex para você. E aí o que você faz? Quem está de vidro fechado, continua com o vidro fechado. Alguns até abrem o vidro e não quero não. E outros, muito raramente, vão e compram o Mentex da criatura. Mas essa ação ela não deveria acontecer mais. Né? Se a gente imagina que somos caridosos, né? Somos pessoas perfeitas, a gente vai comprar o Mentex e todo mundo parar em todos os sinais. Mas eu sou... E aí eu ouço isso, gente. Eu sou espírita, mas não sou otário. Isso cabe. A pessoa que pensa assim, infelizmente, não entendeu o espiritismo. Que situação difícil. Mas isso acontece numa mesa mediúnica, com o médium também. Não deixa fulano vir, não. Controla. Se vier falando ruim, você segura ele, não deixa, não. Isso não é para acontecer dessa forma. E justamente acontece pelo despreparo daquele médium. Se ele tivesse preparado, ele deixaria vir pronto. Apesar das insistências daquela pessoa que não quer, né, lidar com alguém que não seja, vamos dizer assim, da gama dele. Né? E é complicado. E a gente sabe exatamente. Eu tenho, assim, você tem a certeza que foi pelo nosso comportamento. Então, os 5 pontos. E isso que vale para mim. A literatura, olha só, o que nós fomos, a literatura espiritualista, que eu sempre de fada, que existe com exuberância, registrando experiências educativas, deve ser lida e estudada pelos que desejam se aprimorar, e estes, na sequência, deverão acompanhar as obras, pois o ambiente dessas duas forças se dará ou te favorecerá a intuição de como caminhar para a pureza espiritual.
E aí eu falo assim, olha só, nossa casa é uma casa espírita. Se você quer ir para uma reunião espiritualista, vai para a casa ao lado ali, ou vai para aquela casa na outra rua. Mas espera aí, por que nós estamos tratando as outras religiões de espiritualista? Se na nossa própria obra está escrito ali, ó, esse quadrado branco, é a contracapa do livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, princípio da doutrina espírita. Porque é aquela história do esclarecimento. Espiritualista é o contrário de materialista. Espiritualista é todo aquele que acredita numa força maior. Nós o chamamos de Deus, que criou o universo por si só. Sou espiritualista porque sou espírita. Mas minha mãe, que é católica, também é espiritualista. E meu primo, que é de Umbanda, também é espiritualista. Mas meu companheiro de trabalho, que é judeu, também é espiritualista. E nós temos que tirar essa palavra espiritualista como sendo uma coisa pejorativa, porque nós somos espiritualistas. E nossa obra, né, ela é cheia de coisas, cheia de livros bons, livros ótimos, livros que precisam ser lidos e filtrados, porque eles orientam a gente também para coisa ruim, para coisa não tão progressista. Né? Como recomendação que eu já fiz aqui, de que esse livro aí, Reforma Íntima Sem Martírio, é um tratado que o título não vale com a obra, é impressionante. Fala de mediunidade o tempo todo tão forte como Miramês. Reforma Íntima Sem Martírio, o médico que ainda não leu esse livro, leia, é necessário. Assim como Carta de uma Morte, mostra, por exemplo, a vida em Júpiter, para quem tem medo ou que tem dúvida de vida extraterrestre. São coisas maravilhosas. Nós estamos estudando a transição planetária, né? O Violeta nas Janelas, que para muitos, né, basta ler o Violeta nas Janelas, que você se transforma em espírito. Mas é uma obra basilar também hoje. Ela faz parte do nosso contexto. É necessário lê-la, porque ela vai nos fortalecer muito. E tantas outras obras boas. Existe muita coisa boa. E precisamos nos esclarecer. É esse esclarecimento que vai nos levar para frente e para o alto. Não obstante, se duvidares dos valores que existem dentro de ti, balanceados e iluminados pela conduta reta, pelo amor e pela caridade, gastarás um tempo precioso embaraçado nas sombras, por tempo indeterminado, até que amadureça o teu discernimento. Compreenderás, então, que deves ter confiança em Deus, em ti e nos que te cercam e te ajudam a viver. Olha que coisa, confiar em Deus e quem te cerca. Será que a gente faz isso? Consegue confiar naqueles que estão no nosso trabalho, no trabalho mediúnico, na casa mediúnica? Será que é isso? Não sei se a gente consegue. Esse embaraçado aí, né, uma foto aí do centro de processamento de dados, que ninguém consegue resolver os problemas de mau contato aí. Ou troca tudo, que demora tempo e você não pode parar as máquinas, mas se não começar uma hora, isso nunca acontece. Então, precisamos já. A palavra esclarecimento, ela vai nos dar discernimento, que é uma grande vitória. Uma grande vitória para o ser humano saber discernir certo e errado, o bem e o mal. Essa falta de discernimento é que causa a nossa política. Coloca os políticos lá onde estão. Porque se tivéssemos um mínimo de discernimento, com certeza as coisas seriam muito melhores. Todo médium que não teve o preparo nos primórdios, no seu comecinho, no seu alvorecer, desconfia de si mesmo. E aí tem aquelas pessoas que até hoje, tem pessoas de 50 anos, que foi médium a vida inteira, mas não tem medo. Porque não se esclareceram que não quero saber disso. Não tenho medo. Não, tem que estudar muita coisa. Não quero. E aí? É isso mesmo? E foi vendo esses desperdícios da mediunidade que os céus enviaram a codificação da doutrina espírita pelas seguras mãos de Allan Kardec, no sentido de orientar todos os médiuns, que sempre existiram a vida inteira, sempre houve médiuns no nosso planeta, mostrando-lhes os caminhos da confiança, mostrando-lhes o quanto a fé pode fazer de grandioso por cada um e pela humanidade.
Então, a gente precisa acreditar em si. É o primeiro ponto. Será que eu estou nesse grupo virtual? Será que eu posso dar uma palestra? Você não experimentar primeiro? Não é, Cris? A gente fica bom. Hoje a gente quer uma semana Cris, né? Talvez uma semana Sheila aí de palestra. Por que não uma semana de Eliana? Mas é assim, é o experimentar. Experimente uma vez. A gente viu uma flor desabrochar aqui, que foi a Camila, né? Ela tinha medo. Na primeira palestra dela, a gente percebeu isso. Olha, que maravilha, porque é a força que sai de nós. Mas se a gente não experimentar, não dá. Se a gente não perguntar, não dá. Isso, a proposta é essa, uma proposta da frente para o alto. Todos nós podemos, né? O Barack Obama falava assim: sim, nós podemos. Estamos atravessando um período difícil da mediunidade. Muito difícil mesmo. É a incompatibilidade dela com o desenvolvimento intelectual. Quando essas duas forças se unem, ressurgirá o advento da perfeição mediúnica. Será como os bonsais, a ciência com a fé. E que pena que temos tantos intelectuais. A própria IBGE diz que no Brasil, né, 5% se diz da população se diz, vamos dizer assim, espiritualistas. Desses 5%, 3% são espíritas. E dos espíritas, mais de 30% têm nível superior. Mas, infelizmente, esse nível superior não traz o esclarecimento necessário doutrinário. Traz boas falas, boas palavras, boas línguas, mas o desenvolver, o desabrochar mediúnico do espírita, ele exige empenho, ele exige discernimento, ele exige a força de fazer, de experimentar, de caminhar. Não se pode ficar parado, mas não temos esse direito de ficar parado diante de tanto conhecimento que hoje bate a nossa cabeça. Graças a Deus, a internet nos traz muita coisa boa. Tem lixo? Claro que tem. Mas hoje a fartura de sons, a fartura de palestras é impressionante. Basta ir no grupo do nosso amigo Luciano Hefner, que você vai ver mais de 1 ano e meio de palestra do grupo virtual. Que maravilha! Por quê? Todos nós demos o primeiro passo, estamos dando o primeiro passo. Sim. Esse é o que importa. Ajuda de que o céu te ajudará. Isso é que eu vou ter na fala. Os médios intelectuais quase sempre aderem à carruagem enfeitada da vaidade, carregada de ilusões, e negam o seu próprio dom em favor de sua inteligência. Também o egoísmo faz parte desses festejos, preparados na sala do orgulho. É a estrada larga, muito mais cômoda do que os outros caminhos oferecidos pela renúncia, o perdão e o desprendimento. E aí eu botei essa foto aí que eu achei maravilhosa. São caminhos lá na Índia que é impressionante. Se você não encostar na pedra, não vai conseguir passar. Praticamente rastejando em pé. Mas é assim que é o espiritismo. Ninguém disse que foi fácil, não disse que é fácil. Será que basta só ler todas as obras de pronto, seu espírito? Será que basta ser um médium lá, deixar tudo acontecer com o seu espírito? Ele sabe que não é isso. Fora da caridade de uma salvação. Precisamos ser caridosos. Aí está a grande forma da gente vencer a dificuldade nossa como humano. Caridade. Esperamos que, no futuro, tenhamos a compreensão e a cooperação da inteligência da função mediúnica, para que ela atinja a glória da sua missão junto aos homens. Missão junto aos homens. Mediunidade. Aquilo que pensas da tua mediunidade, estás falando aos outros pelo processo vibratório, ou seja, gente, animais ou coisas, registrarão tudo o que pensas e sentes. O teu ambiente vai se tornando o que queres que seja pelo teu modo de sentir e pensar. Eis aonde te leva o medo. Vai te levar vai te levar a uma floresta muito fechada, vai te levar a ambientes pedregosos, mas esse jardim maravilhoso, de flores, de grama, isso a gente consegue fazer também. Bons pensamentos, boas ações,
o esclarecimento, uma mediunidade limpa, sem o egoísmo, né? Ele se junta ao conhecimento, né? O conhecimento entorpece a gente, e a gente fica muitos. Eu estou falando a gente porque estou falando no plural, mas é no singular. Muitas vezes o conhecimento nos torna orgulhosos demais. Ah, já conheço isso, você nem vai numa palestra que já conheço isso. Ler engano, ler o livro várias vezes, você vai ter várias interpretações diferentes. Estudar o livro várias vezes será melhor ainda. Fala, Luciano. Opa, só um destaque aí para o que você colocou, Miramês colocou, né? Você está interpretando muito bem, que talvez algumas pessoas ainda não tenham a informação mais exata. Quando Miramês fala aquilo que pensas da tua mediunidade, estás falando aos outros pelo processo vibratório. E que seja gente, animais ou coisas. Vamos só pegar essa palavra coisa, porque a Camila gosta muito de falar sobre isso, né? A questão da psicometria. Registrarão tudo que pensas e sentes, ou seja, a nossa energia, a nossa vibração, a nossa frequência, o nosso sentimento fica impregnado nas coisas também. Tem histórias muito interessantes, relatos muito interessantes, inclusive eu acho que é nos domínios da mediunidade, do André Luiz, que fala sobre isso, sobre psicometria. Então, assim, quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais nos estudos na área científica da doutrina, basta dar uma googleada, psicometria, né, que não tem nada a ver com o processo mediúnico. Porém, o médium pode sentir, através de um objeto que pertencia a alguém, todo o histórico daquela pessoa. Por exemplo, um exemplo rápido para adorável. Na Ilha Grande, lá no Presídio dos Dois Rios, aconteceu um fato muito curioso. Uma jovem universitária foi com um grupo de amigos lá em Dois Rios, no Cândido Mendes, e de repente ela começou a passar mal, o que não é anormal. Algumas pessoas passarem mal nesses ambientes, né? Veja bem, tem uma diferença entre ambiente e objeto. O ambiente está impregnado com energia que foi criada, construída naquele ambiente. Tem muita gente que chega na casa dos amigos e fala assim: nossa, mas tua casa é tão leve, tão gostosa. Por quê? Porque a energia dos moradores irradia pelo ambiente e fica impregnada naquele espaço. Ou você vai num ambiente, assim, qualquer lugar, nossa, aqui é pesado, né? Sentir até um mal-estar, sentir um brulho no estômago, é a mesma coisa, porque a energia gerada dentro daquele ambiente é de baixa vibração. Como muitas pessoas têm essa sensibilidade, vamos colocar assim, médiums, percebe, porque involuntariamente entra na frequência vibratória, entra em sintonia com o ambiente e capta. Então, Zé, me interrompe se eu estiver falando muito. Quando você, por exemplo, toca num objeto de alguém, você sente alguma coisa. O médico psicômetro, ou psicômetro, não sei exatamente qual a expressão, é uma mediunidade muito peculiar. Ele consegue perceber o histórico daquela existência, daquela pessoa, a quem pertenceu um objeto, inclusive pode até no passado dessa própria pessoa. E ela já está desencarnada. Então, quando Miramês fala que estás falando aos outros pelo processo vibratório, vamos dar um salto, sobre as coisas, é nesse ponto que também um médium psicotrômico também pode agir, e que não é comum, tá? Então, por outro lado, pode ser também desenvolvido. Obrigado, Zé. Obrigado, Luciano. É isso. Se a gente imaginar que tudo que existe é vibracional, tem vibração. Então, se a gente está vibrando de alguma forma, quem vai se ecoa no universo, ecoa ao redor. Ecoa nas coisas, nos animais, nas plantas, né? Quem já não experimentou cantar para a planta, botar no elefante, a gente vê que eles desenvolvem mais. Quem já não experimentou ficar no sol, você fica energizado depois daquilo. É isso aí, é vibração. Seguindo. Uma congelada não quer se. Em muitos casos, Jesus, quando fazia algumas curas, dizia para o curado: a tua fé te curou. É de se notar que a dúvida faz o contrário. Ela é fonte de doenças. Se duvidas de muitas coisas dentro da doutrina dos espíritos, procura esclarecer.
com pessoas abalizadas em quem confias, e não prossigas pensando e falando das tuas indecisões, que são sementes deterioradas, cujos frutos podres a lei te obrigará a comer. Olha que coisa séria. Se você tem dúvida, por que segue em frente? Por que não para e pergunta? Por que não pede um auxílio? É sempre assim. Parece uma coisa simples assim, mas não é. Para muitos, né, não sei, por dúvidas mesmo, por ser tímido ou ter medo de perguntar. Esse é o pior dos casos. Né? Você está num grupo, a pessoa tem medo de perguntar, e a pergunta é simples, uma pergunta muito simples. Mas essa pergunta muito simples é dúvida de todo mundo que também não quis perguntar. Graças a Deus, nosso grupo aqui é aberto, todos podem perguntar, né? Mas Sheila gostou disso. Mas é isso mesmo, é isso que nos atrai, essa possibilidade de parar a palestra agora, vamos tentar sanar a dúvida e continuar na próxima semana. Isso, esse é que é o grande lance. Graças a Deus, temos essa meta que é muito boa. Ela nos ajuda. Né? Então, isso assim, eu aprendi a me falar. Porque o meu trabalho mediúnico na minha casa também há pessoas curadas, várias doenças. E eu tive esse prazer de falar, olha, vai com Deus, a tua fé te curou. Claro, a pessoa ficou muito tempo, 2 anos no tratamento, mas foi perto. Se ela não tivesse a fé, ela não apareceria nem no segundo. Eu aí em Mangaratiba fiquei 9 meses com uma dor terrível no nervo ciático, e nunca mais teve dor no nervo ciático. Graças, mas você não acreditar, o médico falou, tua fé te curou, agora vamos trabalhar. Então, até hoje estou trabalhando. Graças a Deus. Os dons espirituais despertados na atmosfera da caridade, da compreensão e do amor, da fraternidade e do respeito, tornam-se faculdade de ouro que iluminam e erguem os que se encontram nas trevas, favorecendo-lhes o soerguimento. Então, gente, vamos lá. Pergunta, somos fraternos, tentamos ser fraternos, é o nosso exercício. Não à toa que hoje nas casas espíritas se desenvolveu muito, tem o auxílio fraterno. E esse auxílio fraterno, por uma questão de, sei lá, eu não consigo entender, mas os médios da casa não fazem atendimento fraterno. Mas o serviço está ali para todos, inclusive para os médios. Não é, Marco? Marco Serena, ele faz o auxílio fraterno. E os médios não se apresentam com dificuldade, até parece que são super-heróis, super-homens, não é isso? Super-mulheres. Não, precisamos de ajuda também. Psicólogos precisam de psicólogos, não é assim? Tornamos a dizer que se... Estou tampando aqui, não estou conseguindo ler. A dúvida do coração e da mente com boas literaturas, conversações edificantes, fé e obra, porque nesse ambiente seguro a alma cresce para Deus e para ouvir a voz de nosso Senhor. Quando disse, pois na verdade, vos digo que se tiveres a fé como do grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para Aracolar e ele passará. Nada vos será impossível. Então, esse entendimento de fé, que não pode ser cega dentro do espiritismo, precisa ser uma fé cansada, uma fé com alicerces seguros. É dessa fé que nós estamos falando, que só vamos conseguir com esforço, com estudo, com vontade, com auxílio, com fraternidade entre nós. Os momentos criados pela dúvida, já sabes quais são. Nós sabemos quais dúvidas que nós temos. Isso. Montes, aumenta a tua fé. Não momentos, não. Oi? Montes. Montes, você falou. Tá. Os montes criados pela dúvida, já sabes quais são. Aumenta a tua fé e transporta-os do teu coração, para que a tua fé aumente a tua luz. Eu forçosamente botei essas placas aí sem indicação nenhuma. A tua fé te leva para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para frente? Não tem placa para frente. Sempre decisões. É isso que se chama livre-arbítrio. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. A cada passo de nossa jornada, nós temos que tomar uma decisão. Qual é a perna que vai à frente? A direita ou a esquerda? Vou começar a subir uma escada com a perna direita ou com a esquerda?
Santos Dumont obrigava você a subir sempre com o pé direito. Eu tentava subir a escada dele com o pé esquerdo, mas era uma questão de pensamento dele. Mas é isso que ele precisa fazer? Faz diferença ele estar na casa do pé direito e do pé esquerdo? A princípio, não deveria fazer, mas para muitos faz. E sobre esse aspecto, a gente tem que se livrar disso de uma vez por todas. Todos somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus, estamos na mesma doutrina. É claro que alguns já estudaram mais coisas do que os outros, por isso tem mais esclarecimento que os outros. Mas, se assim for, que esclareça também os que estão chegando. Porque é justamente essa troca que nós podemos fazer hoje que nos parar, né, de ir para frente do alto. Nós somos filhos de Deus em construção ainda, somos pequenas casulas em construção. Mas isso não quer dizer que já estão em posição de ser habitados, né, habitados pelo amor. Então é isso, gente. Graças a Deus. Vou compartilhar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Vamos aos esclarecimentos e às dúvidas, se assim pudermos ajudar. Muito bom, Zé. Muito bom. Fala, Zé. Muito bom. Silêncio para respirar, né? Eu conheço isso. Tem um tema ali que você falou, não sei se tem alguma mão levantada, mas se não tiver, eu já entendo aqui. Pode falar. Que você mostrou na apresentação a casa espírita, né? Mediunidade, o melhor local para se praticar na casa espírita. Agora, o que vamos falar da época da pandemia? Né? A pandemia nos mostrou uma situação completamente diferente. A gente hoje trabalha todo mundo em home office praticamente. Eu, desde o momento que a pandemia se agravou na Alemanha, eu só mais de um ano, né, trabalhando em home office. Isso significa que também a mediunidade, ela sai um pouquinho, né, daquele contexto da casa espírita. E a gente pensa naquela pergunta do Livro dos Espíritos, que é 459, se não me engano, né? O médium é médium o tempo todo, né? Não tem essa coisa do eu sou médium na casa espírita, fora da casa espírita não sou médium. Não existe isso. Quem abraçou, eu diria assim, a carreira da mediunidade é feio, né? Falei em carreira, não tem nada de carreira aí. Mas quem abraçou, sabe, a proposta da mediunidade, vai ser médium sempre, não tem jeito, né? Claro, às vezes atrofia, às vezes separa um pouquinho, é a mesma coisa quando você fica muito tempo que você não anda de bicicleta, você se atrapalha no início, né? Então a gente acaba, é uma faculdade, a faculdade mediúnica, que a gente acaba atrofiando um pouquinho, mas os espíritos sempre estão à nossa volta e estão à nossa procura também para que nós possamos oferecer o apoio necessário, né? Para os sofredores, para aqueles que querem passar uma mensagem, né? Isso continua. Então, o que aconteceu agora com a pandemia, isso foi legal também, porque daquele trabalho lá, né, que a gente participou, muitos de vocês participaram lá lá do Pai Bem, a gente teve aquela apresentação do Zé Maria e tantos outros, né, que trabalharam com o Chico, eles falavam sobre isso, né? A pandemia rompeu essa coisa da mediunidade estar presa e centrada na casa espírita. Claro que você vai fazer dentro da tua casa uma sessão de desobsessão. Não dá. Mas existem outras tarefas básicas que também dizem respeito à mediunidade que você pode fazer. Vamos supor, eu estou aqui escutando uma música bonita, estou concentrado, olhando uma coisa bonita, de repente me dá aquela vontade de escrever aqui algo que eu falo, não eu não posso escrever o que eu estou sentindo porque eu não estou no centro espírita. Vamos parar, né? Vamos é claro que é a mesma situação. Vamos falar do Luciano agora, especificamente do Luciano, que ao término de um trabalho recebeu uma mensagem do doutor que eu não me lembro o nome. Aí você recebeu e passou para o grupo todo. Não, mas estava na cara dele, não podia receber. Claro que podia. Era o momento, né? Quando alguém faz uma prece emocionada aqui, de repente recebe aquela intuição e muda a voz, né? Como já aconteceu comigo também, né? E por que não? Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa
pensar agora um pouquinho, quebrar um pouquinho essa fronteira e vivenciar justamente o espiritismo, a mediunidade e tudo que diz respeito ao espiritismo também fora da casa espírita. Eu acho que esse é uma grande mensagem que veio agora com o grande ensinamento que veio com a pandemia, né? Era isso. Eu estou tentando trocar experiências próprias nossas. Eu participo de outro grupo, a ideia do grupo é apenas irradiação das pessoas doentes. Claro que um grupo feito de médicos. Claro que tem todos os médicos que têm o esclarecimento necessário. E contamos com desequilíbrios, a ponto de irmãos espirituais chegarem, se incorporarem e falarem: ó, não coloque nome de mortos ou desencarnados nessa teu irradiação, porque o despreparo de vocês nas suas casas não permite que isso seja feito a contento. Então, se vocês querem fazer isso, façam nas suas casas de espírito. Então, assim, é o que você falou, você é médico, perfeito, comunicação, orientação, é isso aí. Mas isso, eu concordo, que só pode ser feito por médicos esclarecidos, não é isso? Médicos duvidosos, que é o assunto do nosso tema, ele não cabe. Se tiver dúvida, é coisa bem tosca. E o que é pior, se vier um espírito brincalhão, um espírito disposto a fazer algazarra, você não, como controlar? Como você sozinho na tua casa, 9 horas da noite, imagina que situação. Então, assim, nós não estamos falando do corte absoluto, mas exige sim, um certo filtro nessa história. E esse filtro, quando ele é desrespeitado por pessoas que não se esclareceram, ele causa um grande desequilíbrio. Eu confesso a vocês que hoje eu estou vivendo um desequilíbrio desse. Porque nem todos os médicos, nem todos os nomes que foram colocados para a irradiação foram nomes de pessoas de fato doentes. Não é uma pessoa que está no hospital, que está com câncer, não, era uma pessoa que simplesmente estava obsidiada. E o que aconteceu? Os obsessores desse irmão chegaram até os médicos do grupo. E agora nós estamos vivenciando um problema de precisamos, de alguma forma, doutrinar esses irmãos para que a gente consiga trabalhar a contento do nosso trabalho. São os médicos experientes, sim, mas sempre haverá portas abertas, janelas abertas, e desequilíbrio em algum lugar. Por isso que esse esclarecimento todo. Se você tem dúvida, esclareça. O seu trabalho ser de paz e de luz. Eu concordo com você. Uma psicografia, mas mesmo assim, fica naquela história do livre-arbítrio. A melhor definição do livre-arbítrio para mim é essa, que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Concorda? Tanto que uma vez a gente estava fazendo o evangelho ainda bem antes da pandemia, a gente ainda vivia em Atibaia, antes da gente mudar para a Alemanha, veio um espírito que queria incorporar de qualquer jeito. Eu falei, não é hora, não é hora. Eu não deixei, né? Tava na minha mão, falar assim, eu vou dar passividade ou não. Eu falei, não. E isso é algo super importante que você falou, Zé, porque não tem essa história assim, o espírito quis, né? Vamos pensar. Somos nós que somos donos do nosso corpo, da nossa, até mesmo somos os responsáveis pela nossa mediunidade, né? Então, somos nós que sempre vamos ter a responsabilidade de dizer o sim ou não. A responsabilidade é nossa. Exatamente, Marcos, até porque quem controla o processo mediúnico é o próprio médium. Não existe essa do médium ser joguete do espírito. Isso aí é médium que não estuda. A melhor definição disso é do Dalton, né? Isso aí é médium descacetado. Né? O médium descacetado é isso que fica aberto para qualquer coisa. Fala, Sheila. Eu não vi aqui. Eu vejo no celular. Desculpa, gente, eu não vejo a mãozinha aqui. Então, ainda bem, Marco, que você falou do Evangelho no Lar, porque eu parei de fazer, porque logo que eu comecei a fazer, eram urros, assim, tão apavorantes. E eu vi, assim, pernas com lama e correndo pela sala. Nossa!
até eu conseguir fazer, até eu conseguir dar início. Mas toda semana era assim, toda semana. E eu sabia o porquê disso, né? Tinha um processo em casa e tal sobre isso. Então, depois que esse processo todo acabou, tentei voltar a fazer, né? A minha mãe é espírita, há muitos anos e assim mas ela nunca fez evangelho no lar. Até hoje nunca perguntei, não tive a curiosidade de perguntar. Mas e aí quando eu tive que vir para casa dela, eu queria fazer. Começou tudo de novo. E aí mudei da casa dela, tentei fazer. Gente, é uma coisa assim, parece que, sabe? Teve uma vez que eu estava até no EJA, eu liguei, não sei se foi para o NAP ou para a outra pessoa que dava aula, que eu falei assim, eu não consigo fazer, as crianças estão aqui. Como é que estão as crianças? Não, as crianças estão bem, eles eram pequenos. As crianças estão bem. Eu os vi assim, dentro de um semicírculo, assim, uma cúpula, né? Uma coisa assim, eles tranquilos, desenhando e tal, e eu ali, escutando aquela coisa toda, e vendo aquela coisa toda, Sheila, ou você para e desce com eles e tal, ou você continua. Eu falei, bom, eu acho que eu tenho que persistir um pouco, porque se toda vez acontecer isso, eu não vou conseguir nunca. Gente, raríssimas vezes eu consigo fazer. Não estou te ouvindo. Eu tenho uma Agora tô. pergunta para você. Qual é o objetivo do Evangelho no Lar? Não é harmonizar a casa e as pessoas? Principalmente é trazer Jesus para dentro da tua casa. E não Então tem sempre vai presença, ter isso. e não tem presença melhor. É justamente a presença de Jesus que vai harmonizar, equilibrar o ambiente. São os espíritos que te assistem nesse momento que vão tratar, encaminhar aqueles que estão ali querendo causar algum tipo de desequilíbrio. Então, o Evangelho no Lar é uma recomendação básica para todos os espíritas, no sentido de buscar, primeiro, a harmonia, o entendimento. Eu comentava com a Cris, né? A gente faz Evangelho no Lar aqui na Alemanha também, e houve uma vez uma visita de uma pessoa do trabalho, a esposa entrou, né, desse amigo, falou, nossa, que energia boa, era aquilo que o Luciano falou agora, né? É aquela coisa falou, quanto amor que existe aqui, ela falou. Eu até arrepiei naquele momento, né? E é isso que você cultiva com o Evangelho no Lar. Claro que sempre que você quer fazer o Evangelho no Lar, aí todos os colegas aqui podem corroborar também, confirmar isso, sempre vai surgir um empecilho. Ou vai. Não é sempre, tá? Vamos tomar cuidado também, não é sempre. Mas normalmente surge algo para te tirar do caminho do Evangelho do Lar. Quando eu ia dar passe também. Então, Toda quarta-feira tinha alguma coisa. Eu dizia, não vai me tirar do caminho do passe, eu vou. isso, então, permaneça firme no teu propósito de fazer o bem, de propagar a luz, de fazer o amor no sentido de no seu sentido mais puro, no seu sentido mais simples também. Eu acho que esse é o ponto, tá? Que a gente precisa, é uma proteção para nós, para o nosso espírito, para a nossa casa. A gente está blindando a nossa casa com a luz. E é claro que aqueles espíritos que estão habitando na nossa casa e têm propósitos diferentes não têm interesse nisso. Uhum. Né? Eu não sei, Luciano, você quer falar alguma coisa? O Marcos Helena que vai falar. Ô, Celeno, então, por favor. Bom, gente, começando por essa questão da Sheila, bem por aí minha mão de Marco estava falando. O que você pode fazer, Sheila? Tudo que a gente vai fazer na vida existe um preparo. Então, preparar o seu ambiente de casa para que você possa fazer o evangelho no lar. Sim, mas eu preparava, sempre preparava. Não, mas né? peraí, não é preparar um dia ou naquele dia. O preparo que eu digo é um preparo que eu, por exemplo, aqui em casa eu tenho o hábito de todos os dias antes de dormir ler a página do Evangelho.
entre aspas, acaso, que nunca é. E aí, às vezes, acontece aquele negócio que eu começo a ler a página, dá o sono, e eu começo de novo. Realmente que eu sou aposentado, eu sinto que aquele sono é magnético, para não deixar eu ler, tudo bem, não tem problema, eu vou passar a madrugada aqui, eu leio amanhã de manhã, mas eu vou acabar de... durmo amanhã de manhã, mas eu vou acabar de ler essa página, eu vou fazer minha oração. Insisto, persisto. Durante o dia, é você preparar o ambiente da casa, transformar a casa num ambiente mais calmo, uma seleção de músicas mais calma, e com isso você vai adaptando o teu ambiente de forma paulatina até você conseguir fazer isso. Óbvio que você, pelo teu relato aí, você é uma médium que bastante... esqueci o que quer dizer a palavra, quer dizer, mas as coisas estão bem afloradas. Bastante ostensividade, obrigado, Zé. Então, quer dizer, eles vão chegar com mais força para atrapalhar. Então, a sua persistência deve ser nesse sentido. Sempre serena, sempre sem se irritar, sempre... aconteceu tal coisa? Tudo bem, continua. Vai preparando o ambiente aos pouquinhos, com a leitura do Evangelho, com a música. Então, durante o dia, está em casa, está de folga, bota lá na Rádio Rio de Janeiro, deixa eles escutando o programa da Debate na Rio Notícia, isso, aquilo. TV Boa Nova, vídeo... Então, Selena, só que chegou um ponto que eu comecei a ficar assustada. Porque as Mas coisas... o objetivo deles é esse, de a assustar. coisa ficava mais feia, mais feia, mais feia. Eu falei assim, gente, eu não vou dar conta, daqui a pouco não vai querer sair daqui, né? Aí, o que eu fazia? Eu passei a cantar em casa. As músicas lá do centro, até música católica mesmo, eu comecei a cantar. Cantaram lá. Porque... Sheila, você aceitaria... Mas veja bem, quando a gente toma um remédio, eu vou agora, por exemplo, meio chulo, desculpem, mas você está com suspeita de verme, toma um remédio de verme, o que acontece? Dá dor de barriga, às vezes dá até febre. São as vermes se rebatendo lá, debatendo antes de serem expulsas do teu organismo. Depois que elas são expulsas do teu organismo, você fica numa boa. É mais ou menos, dá para fazer esse paralelo. Ou seja, você se decidiu a fazer o culto no lar. Eles vêm com tudo, não vamos deixar, não vamos perder, essa aqui é nossa, essa casa é nossa, a gente não vai deixar perder. Eles vêm com tudo. E vão fazer o possível para te assustar, vão te dar dor de cabeça, vão fazer um monte de coisa. Mas aí é aquela coisa, é uma decisão. No princípio vai ser duro, vai ser difícil, mas depois você consegue. A outra colocaçãozinha que eu queria fazer sobre essa questão da dúvida, que não tem jeito da gente não ter dúvida. Ela sempre aparece. O importante é o que a gente faz com ela. Apareceu a dúvida, fazer isso que você falou. Vou procurar me esclarecer. Se eu não tenho condição de esclarecer sozinho, estudando, eu vou procurar uma outra pessoa mais esclarecida e vou fazer Porque é até bom que tenha dúvida. O próprio Zé, de vez em quando, ele faz as palestras dele, como é que foi? Se não tiver dúvida, não tem graça. Porque a dúvida é que vai despertar a gente a estudar, é procurar a solução para o problema que aparece. Então, a dúvida, ela é saudável. O que não é saudável é você ficar alimentando a dúvida e se estagnar nela e não conseguir se movimentar, não conseguir ir para frente por causa da dúvida. Por isso que teve aquele quadrinho da fé ali. Você tem que ter a fé, não cega, mas raciocinada. Se eu sei que tudo que está ali no livro dos Espíritos é fato, está escrito, está estudado, me apareceu a dúvida, eu vou tentar me aprofundar naquilo. Eu vou ter que vencer os meus medos, vou ter que vencer minhas dúvidas para poder seguir para frente. Se eu parar, aí eles tomam conta. Aí é difícil da coisa. Eu acho que era isso. Deixa eu só fazer uma colocação. Fala, Luciano. Pegando um gancho aqui na fala do Marco, é o que talvez poucas pessoas saibam, é que quem tem autoridade sobre o seu lar, ou melhor, quem tem autoridade sobre o lar é o morador desse lar. Ninguém fica à mercê dos espíritos, ninguém é vítima deles. Até porque, se você pratica o evangelho no lar, você começa a desenvolver uma ascendência sobre esses irmãos nossos, sofredores. Eu vou contar uma historinha rápida, até porque já estourou o nosso tempo. Na época, o Gasparito, médium de visão, de evidência extraordinária, ele não podia ir ao banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas, porque todos iam atrás dele. Sempre. Toma banho,
enfim, ele é autônomo. Qualquer lugar que ele fosse, e aquela horda de espíritos sofredores atrás dele. Até que um dia ele se aborreceu, deu um soco e falou, olha só, decretou para todos eles, podem parar de me perseguir, porque eu não dou conta de vocês. Não adianta ficar me assediando, porque eu não vou mais atender vocês. No dia seguinte, nunca mais apareceu ninguém. Por quê? Ele, na época, tinha ascendência moral sobre os espíritos. A Flavinha faz isso, Lu. A Flavinha? Sim. Pode parar, que agora aqui não é hora, aqui não é lugar, vamos lá para a casa espírita de noite comigo. Agora não. Estou no meu trabalho, não quero ser incomodado. E ela fala assim. A nossa querida Giovânia também falava. Agora, Giovânia, vocês conhecem muito bem a capacidade dela, né? Ela ficava apavorada como você. Acordava, via um monte deles circulando pela casa. Não tem como não circular. Não tem como não aparecer. Nós coabitamos junto com eles e eles coabitam junto conosco. Não tem como não existe uma casa blindada onde não entre ninguém, não circule ninguém do plano espiritual, sempre vai ter. Porque se não fosse assim, nem os nossos benfeitores espirituais estariam ao nosso lado, na nossa casa. Então, quem determina é o morador, é o médium. Você tem autoridade sobre eles. Vai fazer o evangelho? Faça. Ah, estou vendo perna minha querida oração, meu irmão. Não é hora para isso. A hora para isso, você ouve o que está sendo colocado aqui, mas você, por favor, não se apresente mais. Você determina, você decreta. Para. Experimenta. Depois você fala se eu estiver errado. De vez em quando também passa assim, me chama de maluco. Eu chego falando, chego em casa, não autorizo quem me acompanhou a entrar nessa casa. E assim, como tem certa sensibilidade, tem vezes que eu abro a mala do carro e falo, sai daí da mala do carro, não vou deixar você ficar aqui em casa, não. Então, assim, é um confronto diário, mas a gente esquece. E aí, nessa hora, infelizmente, vem quem fala, mas a gente tem que tentar ter disciplina para isso, mas acontece, e é assim que acontece mesmo. Obrigada, gente, obrigada. Já teve vezes até de eu sair botando para fora, indicando endereço, vamos embora sair daqui, vamos embora. As crianças eram muito pequenininhas, né? E aí indiquei lá o endereço do Seara Fraterna e tal, não sei o quê, vai, é lá que vocês vão ficar, não dá. Ele segue o fluxo do pensamento, você orienta. Ele segue o fluxo do pensamento, você, com o teu pensamento, eles conseguem perceber, sabe, o local, o endereço direitinho, eles vão até lá, eles são conduzidos até lá pelos diretores, pelos dirigentes espirituais da casa. Não tenha dúvida. Mas tudo é exercício. O importante só a gente notar que é o seguinte, a firmeza, mas com o sentimento de amor, porque senão não funciona. Firmeza com respeito. Falar duro para eles, olha aqui, eu estou pronto, disposto a ajudar vocês lá na Casa Espírita, na sessão da obsessão. Estou com a minha mediunidade, graças a Deus recebi isso para poder ajudar vocês e a mim. Mas aqui não tem condição, não vou ajudar nem a vocês nem a mim. Então vamos lá, meu amigo, por amor a Deus, vamos lá, vamos trabalhar junto lá. Aqui não é lugar. E aí, entendeu? Não é eu tentar fazer exorcismo, enxotar, porque aí não rola, não funciona. Tá? É mostrar a eles que o caminho é aquele. Olha só, vocês estão sofrendo aí, eu sofro aqui. Vamos parar de sofrer junto, vamos trabalhar junto, vamos para a Casa Espírita, lá eu vou trabalhar, vou ajudar vocês vão receber um conforto lá, um auxílio, garanto que vocês vão sair de lá muito melhor do que vocês estão, para um lugar bem melhor. Me espera lá, ou então fica quietinho aí, quando eu for logo mais à noite, vocês vão comigo. Mas não atrapalhe o dia a dia, porque senão eu não vou conseguir fazer as coisas lá direito e vocês também não vão sair desse sofrimento. É botar amor na situação, que eu acho que rola mais, que funciona mais. Eu, pelo menos, procuro agir assim. Foi assim que eu aprendi. Obrigada, Selene. Alguns médiuns, né, videntes, descrevem que quando você faz o culto no lar, existe uma conexão, né, uma ligação fluídica na cor azul marinho entre tua casa e a casa espírita. Então, quando você mentaliza aqueles que me acompanharam aqui que vão para a casa espírita agora, aqueles que o nome do... Você conseguir fazer esse raciocínio, esse pensamento, eles vão para lá. Tem várias coisas aconteceram comigo e muitos irmãos mostram isso também. Então, é muito legal. O Evangelho no lar, ele ajuda dessa forma também. Acalma até os inimigos, os vizinhos ficam mais calmos com isso.
E não só com a casa espírita, mas com o plano espiritual, né? Com o próprio Então, espírito. mas principalmente, se você imaginar mentalmente que há uma ligação com a casa espírita, as coisas ficam mais fáceis. Esse amparo espiritual para esses irmãos que chegaram até nós, ele é feito. Não, até mesmo porque aqui na Alemanha já não tem casa espírita, né? Pensa Então, no Brasil que vem. Não há limite para o plano espiritual. Imagina a tua casa no Brasil, com certeza vai ter ligação. Zé, são 17h38, já passamos do nosso horário. Vamos fazer Vamos encerrar? o encerramento e depois a gente continua o nosso bate-papo aqui. Também gostaria de fazer uma colocação para o grupo, aí, já que somos 5 que estamos aqui, 5 não, tem mais gente aí. Dos facilitadores, tem dos 10. estudos semanais. Calma, legal. Acelerada que sou eu. E depois a gente conversa. Legal. Eu tenho uma pergunta para duas perguntas para Cris. Cris, eu te substituí bem, valeu? Pelo amor de Deus, né? Nem precisa perguntar. Não, eu tenho que perguntar, ué. Afinal de contas, Eu falei para você que a hora que eu vi assim, médium duvidoso, falei, nossa, ainda bem que é o Zé que vai fazer. Mas olha só, olha o entendimento geral. Ter dúvidas requer perguntas. Eu estou fazendo perguntas. Legal? E a outra dúvida é aquela, você pode fazer a oração por nós? Faço. Obrigado. Então vamos, nesse instante, fechar nossos olhos, acalmar nossas mentes, serenar nossos corações e buscarmos o contato com o nosso querido Mestre Jesus, buscar a sintonia com o alto, em agradecimento por mais esta oportunidade que tivemos de esclarecimento, de reflexões e de aprendizado. Nós te agradecemos, querido Mestre Jesus, mais uma vez, por esse encontro tão frutífero, onde pudemos abrir um pouco mais as nossas mentes, compreender um pouquinho mais dos teus ensinamentos, da tua doutrina de amor. E assim, nós te pedimos, envolva a cada um deste grupo na tua luz protetora e transforma os nossos lares em verdadeiros faróis, capazes de irradiar esta tua luz aos lares vizinhos, alcançando toda a cidade, todos os países, envolvendo o nosso planeta num manto de luz. E assim, nós te pedimos licença, querido Mestre, para encerrar o estudo desta tarde e noite. Que assim seja, graças a Deus.